No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, verso 6, Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Não sabia o que havia dizer, pois estavam aterrorizados. Este episódio se deu na transfiguração de Jesus. A reflexão da nossa leitura diária de hoje, quarta-feira, 29 de agosto, faz parte da lição 10 do próximo domingo, que tem como assunto ofertas pacíficas para um Deus de paz. E o tema da reflexão da leitura diária de hoje é o voto de Jacó. O texto está em Gênesis capítulo 28, do verso 20 ao 22. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós vemos nesse texto uma expressão talvez muito parecida com a de Pedro. Jacó, na sua viagem de Berseba para Harã, lá em Padã Arã, fugindo de seu irmão Esaú, porquanto ele havia enganado tanto seu irmão Esaú como seu pai Isaque, aí instruído pela sua mãe, ele foi para Padã Arã a fim de encontrar uma esposa da família de Jacó, que moravam lá. E nesse percurso da viagem, que não me parece uma viagem nem confortável, e nem tranquila, e nem segura, Jacó certamente estava com o coração na mão. Ele não era como Esaú. Esaú era um homem do campo, que vivia caçando, passando as noites no calor, ou quem sabe algumas vezes no frio. Esaú era um homem de porte físico, que aguentava as intempéries, né, tanto da área desértica, da região ali do Negueb, como também dos frios das noites frias, para poder adquirir a caça para a alimentação dele e da sua família. Jacó era um homem simples, era um homem caseiro. Ele vivia mais em volta da casa, cuidando das coisas mais próximas da casa. Provavelmente não tinha porte físico, não tinha experiência com as intempéries da noite, do sol. Ele não estava acostumado com essa situação. De repente ele se vê numa jornada de cerca de 800 quilômetros, né, andando. Não há registro se ele estava acompanhando alguma caravana de mercadores ou ele saiu na jornada sozinho. E a 100 quilômetros de Berseba, da casa do papai e da mamãe, sozinho, ele deitou e pegou uma pedra como travesseiro. Eu lembro de Jesus que disse: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar, aonde reclinar a cabeça. Então Jacó, nesse desconforto da sua viagem, ele tomou uma pedra como travesseiro. E quando dorme, ele tem um sonho. Ele vê uma escada do céu à terra e os anjos subindo e descendo naquela escada. Isso nos lembra que Jesus disse: vocês estão admirados do que vocês viram? Vocês vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aquela escada já apontava para Jesus, que é que nos faz essa ligação com Deus, nos permite esse contato com Deus. E Jacó, quando acordou desse sonho, certamente ele acordou com um estado emocional, né, balançado, e ele fez um voto. Não sei se foi um voto precipitado, mas ele fez um voto a Deus. E o voto tinha 5 condições. Ele queria a presença de Deus com ele. Se Deus for comigo. Ele queria a proteção de Deus, se me guardar nesta viagem. Ele queria alimento, se me der pão. Ele queria roupas e vestes para vestir. E queria também a realização, se eu voltar para a casa de meu pai. Junto com essas exigências, com essas condições, então ele assumiu um compromisso, que era de dar
o dízimo de tudo para Deus. Nós não temos nenhuma informação, nenhum registro como era esse processo de dar dízimo, nem como era a prática era deles. O certo é que ele fez esse compromisso. Há um site, adistância.com, que diz que de Berseba até Harã, Berseba era no sul de Canaã e Harã era no sul da atual Turquia, né? A distância era de 1.062 quilômetros. Então o desafio de Jacó não era um pequeno desafio. Mas o que nós podemos aprender com isso? O que eu pude observar, fazendo uma pesquisa a respeito dessa experiência de Jacó, é o voto esquecido dele. Passaram-se 30 anos, e então Jacó volta de Harã para Canaã, em segurança. Deus cumpriu a condição do pedido do voto de Jacó, mas parece que Jacó esqueceu a sua parte, né? Ele não lhe faltou comida, ele constituiu uma família, ele enriqueceu lá em Harã, ele voltou para Canaã com a proteção de Deus, anjos de Deus estavam protegendo, ele se encontrou com seu irmão Esaú e ali se reconciliaram. Então o retorno de Jacó foi um sucesso, mas ele se esqueceu do seu voto. Certo é que em vez de ir para Berseba, ele foi para Siquém, e lá eles tiveram uma experiência muito desagradável com o caso do abuso que foi cometido com a sua filha Diná. Então Deus vem e fala a Jacó, em Gênesis capítulo 35, verso 1, verso 6 e verso 7, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Nós vemos aqui Deus, assim parece, chamando Jacó à lembrança do compromisso que ele tinha firmado com ele quando estava fugindo. E agora, quando ele retornou, com todo o seu pedido cumprido, ele havia mudado o seu rumo, mas Deus aqui chama a atenção dele. Então o texto continua dizendo: assim Jacó chegou à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. E o que nós podemos aplicar com essas experiências de registro da vida de Jacó? Então eu tenho uma pergunta para você. Você tem honrado seus votos a Deus? Você tem lembrado dos votos que você fez a Deus quando estava num momento de angústia, de aperto? Geralmente é quando a gente faz voto, quando se vê num aperto, quando se vê numa dificuldade. E depois que as coisas passam, é tendência natural do homem se esquecer dos seus votos. E aqui eu quero chamar a atenção para esse fato. Você tem honrado seus votos a Deus? Se você não tem feito isso, então esse é o momento de rever os nossos compromissos assumidos com o nosso amado Senhor. Se nós assumimos um compromisso, se nós fizemos um voto, vamos honrar, vamos cumprir, para que Ele possa estar contente e satisfeito com as nossas atitudes, com os nossos compromissos. Pense nisso e tenha uma ótima quarta-feira na paz do Senhor.